100% cumbiero, estamos ouvindo, é o Super Cheto. No momento que eu cumprimento aqui um parceiraço, El Biglia de la Gente, Felipe Bigliazzi, que apresenta o programa Conexão Sudaca dentro da Central 3 e é torcedor do Racing Clube, Bruno, é mole? Hoje eu tô cercado. Eu acho que eu te coloquei numa emboscada hoje por aqui. Próxima canção diz que cantemos todos a Avellaneda, está de fiesta. Sim. Essa é uma música complicada, né? Complicada? É complicada então, porque... presta atenção, acho que é complicada, depois vai cair na prova. Quer saber? Vai lá, cai na prova. Porque ela trata da questão da discriminação, né? Eu acho que o torcedor do Boca na Argentina seguramente é o mais discriminado. Boliviano, né? Por conta dessa coisa de boliviano, paraguaio, por ser um clube das classes mais populares, mas também independente, o River... O Racing tem muitos torcedores também na Bolívia, no Paraguai. Inclusive um dos maiores ídolos do Independente é o Arsenio Érico, que é o maior goleador da era profissional do futebol argentino. E é paraguaio, foi revelado pelo Nacional Querido. Estou até aqui com a camisa do tricolor lá de Assunção. Mas quem tem mais pegado pesado nessa questão... xenófoba, né, entre as torcidas com o Boca é o Independente. Teve vários jogos que foram parados no meio por conta disso. Eles levavam bandeiras do Paraguai e da Bolívia, jogaram... teve um jogo que eles, no Libertadores de América, jogaram guarda-chuvas de chocolate e bolitas de fraile. Aí, bolita, porque é um apelido pejorativo aos bolivianos, e Paraguai, que é guarda-chuva em espanhol também. Então o Independente pega pesado nisso e... Mate Paraguai eles não jogaram, né? Ah, não. Mas acaba negando sua própria história, né? Falando aí do Arsenio Érico, então é bem complicado. E a rivalidade é forte, são também dois clubes gigantes separados pelo rio, mas não justifica, né? E assim, vocês que já estiveram lá, podem até me corrigir se eu estiver errado. A própria região de Avellaneda é uma região primeiro de pobreza, sim, e em segundo lugar de bastante paraguaio, boliviano, sim, e outras, né? É um partido, né, como é divisão administrativa, ela é um dos partidos mais humildes, assim, da grande Buenos Aires, né? Muito empobrecido, tem até o filme lá, o Clube da Lua, do Ricardo Darín, que trata um pouco disso, que é um filmaço. Quase que é Clube da Lua. Luna de Avellaneda. O título original é Luna de Avellaneda. E mostra realmente como um clube de bairro sofreu com a crise e pegou pesado, né? Andar ali de domingo à tarde parece que você tá andando no deserto, assim. Principalmente na avenida que corta, né? A Mitre, né? E tem os outros clubes ali de Avellaneda que também ficam em zonas bem perigosas. O San Telmo, que também saiu de Buenos Aires e foi para Avellaneda. O Doc Sud e até o próprio Arsenal de Sarandi, que está numa região bastante perigosa. O Arsenal também. De Sarandi. É bem próximo também. É bom lembrar do Arsenal, eu esqueço que existe o Arsenal. O Arsenal de Sarandi é a fusão dos dois, né? É uma fusão sem que os outros dois tenham acabado. Mas o Grondona é do Rojo. Se vocês falaram antes da proximidade, né, dos estádios, as duas sedes dos clubes ficam também bem próximas na Avenida Mitre. A sede social, né? Isso, A do Racing, eu lembro que quando eu passei, ela era bem acanhada, tava meio que em reforma. E tem treta em outros esportes entre esses dois? Jogam basquete, tem departamento de remo... Não tenho notícia. Não tem notícia. Na Zona Sul, um clube que é muito forte, assim, em esporte, digamos assim, amador, né, boxe, é o Lanús. O Lanús lá... Tem um basquete forte, né? Tem. Eu percebi isso, eu já sabia que tinha um time, mas não sabia que ele era tão querido. Quando eu vi na final da Sul-Americana no passado... Muitas camisas de basquete. Muita gente que veio da Argentina pra cá pra torcer pro Lanús com a camisa do basquete, não camisa do time de futebol. Eu falei, não é por acaso. Numa conversa que eu tive lá, ele falou que até meados dos anos 70, um torcedor lá, o time de basquete tinha mais sucesso, era mais prestigiado, tinha mais títulos do que o time de futebol. Então, até hoje é venerado por causa disso. Não é o caso, pelo jeito, de Racing Independiente, que gostam da arte de embaraçar a bola no filó do adversário, certo? Mas você gosta desse termo, né? Opa! Sempre que eu falo filó do adversário, eu vejo que você abre um sorriso, mas eu acho que é só para me agradar. Cantemos toda a Avellaneda, Está de Festa. Não ouvimos essa música, ouviremos aqui.
que vos sos un cara dura. Cara dura, cara dura. Será por eso que un amigo no te dura. Cara dura, por demás. Y te rajas cuando ves gente que labura. Cara dura, cara dura. Palito Ortega, vocês um cara dura. É brincadeira, ô Chico Matão? Que coisa, hein? Cara dura. Ô, Matias, conta pra mim. Você trabalha, certo? Você tem um trabalho regular você é um educador, certo? Numa ONG, você tem uma esposa. E quando você tem uma esposa, você dedica bastante tempo a uma esposa. Sim, ao lar. As vidas domésticas. Exatamente, vida doméstica, passar roupa, todas essas coisas todas. Você acompanha seu time de futebol. Sim. Que hora que você ouve essas músicas? O que você sabe que... É difícil. Com a modernidade, né? Você coloca tudo no celular e fica ouvindo aí. Entendi. Eu posso baixar a Palito Ortega? Claro. Eu não vou me arrepender? Não vai. Não? É bem curioso, assim, humorado. Entendi. Pique Jovem Guarda, assim. Pique Jovem Guarda. Matias, Bruno, também Chico, maiores ídolos da biografia do Independiente. Listem pra mim, por favor. Acho que o primeiro é o Bottini, né? Bottini. Ricardo Henrique Bottini. Tem o Pancho Sá também, que é o Mr. Libertadores, ex-campeão da Libertadores. 4 pelo Independiente, 2 pelo Boca. O Sastre, Antônio Sastre, o maestro. Eu falei aqui do Arsênio Érico. Também tem o Seaone, que é o artilheiro do amadorismo. Mais recentemente o Wolf Montenegro. Sim. Tem um uruguaio também, El Tino Pavoni, acho que é um dos grandes ídolos também. Tem o Zuriaga, né? Zuriaga, o Burro grande ídolo. Eu adorava aquele Zuriaga. Era o tempo que o jogador jogava de brinco, né? O Menotti também, não Menotti também, a figura do Menotti. Eu falei sobre os ídolos pra gente falar sobre as glórias. Independiente, 7 Libertadores, a próxima música fala sobre isso. O que podemos destacar dessa era do Independiente? Que tem 7 Libertadores. 7 Libertadores num período muito curto, né? Quase totalidade num período muito curto. 64, 65. Lembrando também, foi o primeiro clube argentino a ser campeão da Libertadores. Já gatilhou um bicampeonato. Depois o tetracampeonato, 72, 73, 74, 75, batendo o Universitário de Lima, Colo-Colo, São Paulo e União Espanhola. E 84, como a gente já falou aqui, batendo o Grêmio. Lembrando que nos anos 70 o clube já entrava na semifinal, então o Independiente teve esse boi. E eu sou São Paulino, 74, muita gente fala que foi bem complicado, o Valdir Pérez tomou uma pedrada lá em Avejaneda. O Muricy numa entrevista um tempo atrás, numa Libertadores, perguntaram pra ele como é que era jogar contra o Boca louco, meu. na Bombonera. Ele falou, não, o Boca é tranquilo, difícil era a época que a gente pegava Independente, os caras pintavam o banheiro no dia e tal. É difícil pra caramba. E os colocolinos também reclamam muito de 73, que anularam um gol e deram um pênalti absurdo pro Independente. Então fica também, o Independente tinha um manejo ali nos bastidores, que também ajudou, mas claro, nada tira esse heptacampeonato. Em 73 passaram a mão no Palmeiras também, 73. Não, foi 68. Sim, 68 foi da Taça Brasil, né? Matias, já foi feito o som das torcidas Então do Palmeiras, não foi? Já. Não sei, eu tô De vez em quando é recorrente, né? Esse nome foi muito recorrente no programa hoje. Não, eu fiquei com inveja do São Paulo. O São Paulo foi prejudicado, eu queria que o Palmeiras tivesse ido, mas não consta que tenha acontecido qualquer tipo de favorecimento na final. No som das torcidas do Estudiantes, você relembrou disso. É verdade. O Estudiantes, sim. Estudiantes é contestável o título do Estudiantes diante do Palmeiras. O Independiente, portanto, fazer um resumo aqui, conseguiu 6 Libertadores num espaço de 11 anos. O que é realmente único. Realmente é único até agora. Pode-se considerar uma geração de sorte, a geração que pôde ver adulta o time conseguir tal feito. Você, por exemplo, morreria do coração se o seu time ganhasse 6 Libertadores em 11 anos. Nossa. Você não estaria aqui para contar a história.
Próxima música, portanto, Lo único que quero é ver al Rojo campeão de la Libertadores. E daí tem a curiosidade, né? Gastou a pólvora, porque o Independiente dos clubes campeões da Libertadores é o terceiro é o terceiro maior jejum, né? Só tá na frente de Racing e Flamengo. Racing ganhou o único título em 67 e o Flamengo o único em 81. O último título do Independiente foi em 84. Desde então tem feito massa. Participações modestas. Vamos ver.